Para esta ocasião temos este tema, o mistério da ceia das bodas do Cordeiro. Foi pregado em 21 de dezembro de 1997 em Austin, Texas. Essa mensagem foi pregada à tarde e a do próximo domingo estaremos escutando que pregou nesse mesmo dia, mas pela manhã. Ele usou a escritura ali do livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 em diante. Nos diz na mensagem o mistério da congregação dos primogênitos inscritos no céu, pregado em 2 de dezembro de 97 em Bogotá, Colômbia. Diz, numa parte deste extrato diz: vejam vocês como Deus tem em sua mão esse título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro. E vejam como depois Cristo toma. E vamos deixar aí, porque depois passa de Cristo a uma pessoa, o qual come esse livro. E no livro dos selos, nos diz ali, o reverendo William Branham, página 380, diz: 380 diz agora, quero relatar um sonho. Nunca anunciei publicamente. Como um mês depois dessa conversa com minha esposa, sonhei que estava em pé ali, nessa grande ocasião, quando cada um estava recebendo sua coroa. Antes disso, ele estava conversando com sua esposa sobre quando em uma das ocasiões que ele visitou, Deus permitiu visitar ali o paraíso. Diz, continua dizendo, havia um grande trono e Jesus, o anjo que recolhia os dados, estavam parados ali, em pé ali. E havia uns degraus de marfim branco que formavam como um círculo, uma coisa panorâmica ao redor. E dessa maneira, da grande multidão que estava na frente podia ver tudo o que acontecia. E estava em pé atrás de um lado e estava muito tranquilo, nunca pensando que teria que subir esses degraus, essas escadas brancas. Ouviu o anjo chamar certo nome. E era um nome que eu conhecia. Olhava por toda a multidão e então via o irmão ou a irmã que ia caminhando. Que o anjo estava ao lado de Cristo e notava bem para ver se cada nome estava escrito no livro da vida. E aí o irmão William diz, ou escreve, diz, o que ele escreve diz: adotará um filho, o seu anjo, e lhe dará o título de propriedade. Aí nessa mesma página, na outra, depois vocês podem ler toda essa visão que foi mostrada a ele. Somente queria ler essa partezinha ali de que aí mostra como esse anjo que estava em pé ali do lado de Jesus, e quando ele diz, havia um grande trono e Jesus e o anjo que recolhia os dados. Ali ele escreve ao lado, o anjo de Jesus. Esse é o que tem ou tinha ali o livro. E no livro das eras, que ele cita ali, onde fala do rapto, diz, quero ler essa partezinha aqui na página 318 do livro das eras, do irmão Branham, diz, o grande pastor,
pouco antes, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Está passando a lista no céu. Então lê a escritura de Jó 14. Se o homem morrer, voltará a viver. Todos os aficionado à obra das tuas mãos, chamarás e eu te responderei. Jó 14:15. O grande pastor está chamando suas ovelhas pelos seus nomes individuais. A voz criadora de Deus as está chamando do pó da terra, pois está mudando seus átomos, mesmo que ainda não tinham dormido. E o rapto é a grande ceia de matrimônio do Cordeiro e sua esposa. E aí coloca ressurreição, transformação e rapto. E coloca mais abaixo, no rapto se passa a lista. E outra partezinha aqui, que ele diz, falando de João, e lembrem que João representa a igreja, diz, na página 90 e 91, para ler o que ele escreve ali. Diz: que tempo tão maravilhoso foi quando foram abertos os selos. Devia ter sido que João olhou para dentro e viu mais além da cortina do tempo e disse: ali está João. Ele estava tão contente que disse que podia ouvir todas as criaturas clamando no céu e na terra e no mar. Amém. Louvor, glória e sabedoria, poder, fortaleza, riquezas sejam para ele. Amém. Porque foi assim quando a revelação veio, o Cordeiro, o Redentor, nosso parente, tinha voltado do trono onde era mediador e tinha voltado aqui para tomar sua posse. O irmão William escreveu: João viu João. João viu João. É um dos 24 anciãos. E recordem que Jesus tinha dito em uma ocasião que vieram muito contentes, dizendo que aí está em São Lucas capítulo 10, versículo 17 em diante. Voltaram 70 com regozijo, dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam em seu nome. E disse que quando via Satanás cair do céu como um raio, e sobre toda a força do inimigo, e nada os danificará. Mas não vos regozijais de que os espíritos se vos sujeitam, mas regozijai-vos de que os vossos nomes estão escritos nos céus. Aí João estava tão contente porque diz: João viu João. E nós estamos muito contentes que os nossos nomes também estão escritos ali. Continua dizendo aqui neste extrato, diz: e quando passar a lista, e quando se chegar o momento, vamos dizer, na ceia das bodas do Cordeiro, para a distribuição dos galardões, o anjo ministrador ali terá o livro, pois é quem o recebe no tempo final e quem o come, e chamará para que se apresentem diante de Cristo, para Cristo dar seu galardão a cada pessoa. E por que estará um anjo com Jesus Cristo ali? Porque esse será quem estará trabalhando com ele, seu administrador. Nos diz a Escritura, falando do servo fiel e prudente, não diz: bem-aventurado aquele servo, ao qual quando o seu senhor vier o ache fazendo assim? O ache fazendo como? Dando o alimento, a ração a tempo, aos escolhidos de Deus. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. E ali o vemos trabalhando com Cristo. E na mensagem,
O tempo de comer o livro dos 7 selos, pregado em 9 de junho de 1995, aqui em Caí, Porto Rico, diz: nós estamos em um tempo muito importante, no qual nos correspondeu comer o livro dos 7 selos. E a parte mais importante desse livro é a que tem a ver conosco, porque é a parte que levará à perfeição o corpo místico de Cristo completo na obra que Cristo estará fazendo em sua igreja neste tempo final. Por isso é tão importante estar comendo o livro dos 7 selos aberto. E por isso é que em São Mateus capítulo 24, versículo 44 em diante, ao 47, Cristo diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, quem o seu Senhor constituiu sobre sua casa? Ou seja, qual é o mensageiro fiel e prudente, o qual pôs o seu Senhor sobre sua casa, que é sua igreja, para dar o sustento a seu tempo? A quem? A família de Deus, aos membros, o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que lhes dê o alimento espiritual. Quem é esse servo fiel e prudente, o qual, quando o seu Senhor venha, o ache fazendo assim? Qual é esse servo fiel e prudente, o qual, quando o seu Senhor venha, o ache dando o alimento espiritual do livro dos 7 selos, e, sobretudo, o 7º selo, lhes dando esse alimento espiritual? Mas não somente fica dando o 7º selo, que é o mais importante de todos, mas que também dá o conteúdo dos outros selos, dos demais selos, ou seja, que revela também todas as coisas que passaram, que aconteceram no passado, as quais já estão reveladas, porque Deus as revelou ao 7º anjo mensageiro, e essas coisas já são história. Ou seja, que dará também história da igreja do Senhor Jesus Cristo, passando pelas 7 etapas, ou eras, da igreja gentia, e a mostrará no templo espiritual de Cristo, no lugar santo, e depois mostrará a igreja no lugar santíssimo, no fim do tempo. Ou seja, que mostrará todo o programa divino que Cristo tinha para realizar em e com sua igreja do começo até o seu final. Ou seja, que terá uma mensagem completa, porque terá uma revelação completa do livro dos 7 selos. E na mensagem A Trajetória do Espírito Santo, pregado em 12 de janeiro de 2003 aqui em Caí, Porto Rico, numa partezinha aqui deste extrato diz: que Deus recompense grandemente a todos vocês conforme for a sua obra de cada um como indivíduo, e também faça comigo, porque se Ele prometeu, eu quero a recompensa que Ele prometeu. Bom, se alguém não a quiser, então não vai se perder. Ele vai dar essa recompensa que alguém não quiser e vai passar para alguém. Quem sabem a quais ou a quem Deus passa o que outros não aproveitam? A quem passou o talento daquele que não fez nada com ele? Ao que tinha mais. Assim que para Deus, para que Deus nos passe galardões de outros que não querem trabalhar, então trabalhemos muito para ter muitos galardões e que Deus continue nos dando mais galardões. Bom, mais talentos. Vejam. Mais galardões bons, mais talentos. Vejam, Ele acrescenta talentos às pessoas. Vocês algumas vezes veem uma pessoa que antes, como nós dizemos, não sabia, por exemplo, não sabia cantar, desafinava muito, mas é uma pessoa que gosta de trabalhar na obra e de momento você o escuta, que já está cantando, que já a voz lhe serve. O que aconteceu aí? Deus deu um talento. Alguém não usou. Alguém não usou o talento. E agora, algumas pessoas têm problemas. Têm boas vozes e não cantam, e algumas vezes depois danifica a voz e já não servem para nada. Mas essa bênção, Deus a passou a alguém. A um danificou a garganta, a voz, e a outro arrumou. Quando o talento passou de um a outro, as coisas mudaram para a pessoa. Assim, trabalhemos na obra do Senhor, o mais que pudermos. Neste ano, vamos trabalhar como se este fosse o último ano que temos nestes corpos terrenos.
Neste ano, vamos trabalhar como se este fosse o último ano que temos nestes corpos terrenos. Não estou dizendo que será, mas temos que estar preparados sempre no ano que estamos vivendo, crendo que esse será o ano que vamos ser transformados, e o mês que vamos ser transformados, esperando que seja o mês que estamos vivendo, e a semana que vamos ser transformados, esperando que seja a semana que estamos vivendo, e o dia que vamos ser transformados, o dia que estamos vivendo, sempre no presente. E outra partezinha dessa mesma mensagem diz: eu já estou esperando que de um momento a outro, pois Deus me dê luz verde para falar algumas coisas. Enquanto isso, estou armazenando, e é bastante armazenado, mas que dentre todas as coisas que são armazenadas, vou dando o que Ele me permite dar. Mas tem outras coisas que ainda não me foi permitido dar, mas estão seguras. E estão muito seguras, e em algum momento, já em Porto Rico ou em algum país, Ele vai nos dar essas coisas. E vai nos abrir também o entendimento para compreendê-las. Bom, já nestes dias viram o dos anjos, do arcanjo Gabriel, e também vimos o do anjo que acompanhava o reverendo William Branham. Vimos essas coisinhas e vimos também o porquê também fala das 12 oliveiras, Apocalipse capítulo 11, que é o mesmo de Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14. Bom, vimos que os arcanjos de Deus, Gabriel e Miguel, assim como estiveram no meio do povo hebreu no Antigo Testamento, estiveram na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos deixar isso quietinho aí, porque se chega a falar tudo que há aí selado, se abriria o sétimo selo completamente ao entendimento das pessoas, mas vamos deixar isso quietinho aí. É que o mistério das 2 oliveiras, das 2 oliveiras de Moisés e Elias, que são os que soam a 7ª trombeta de Apocalipse 11, versículo 15 em diante. Diz o reverendo William Branham que a 7ª trombeta é para Israel, o mesmo que o 7º selo para a igreja. E também diz, a 7ª trombeta e o 7º selo são a vinda do Senhor. Ou seja, que se junta tudo, e então isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vem? Assim, vamos deixar isso quietinho aí? Não vamos abrir mais o que está aberto. Não vamos abrir mais do que está aberto ao entendimento até o momento, mas eu espero que Deus nos continue abrindo mais e mais as Escrituras, e também o coração e a alma e a mente para entender.
Bom, nos colocamos em pé e vamos deixar neste tema o mistério da ceia das bodas do Cordeiro. O nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.